Hoje a gente vai mergulhar a fundo no coração que pulsa nos terreiros de candomblé para entender o papel sagrado dos atabaques. São instrumentos sim, mas que são muito, mas muito mais do que simples tambores. Vamos pensar um pouco. O que acontece quando um tambor deixa de ser só um instrumento e se transforma numa voz? A gente geralmente pensa num tambor como algo que produz som, música, mas e se esse som fosse uma linguagem, uma ponte direta para o sagrado? Olha, essa citação resume perfeitamente a essência da nossa conversa. Os atabaques no candomblé não são só percussão, eles são, na verdade, a manifestação sonora de uma herança ancestral que continua ali, viva, pulsando. E é por aí que a gente começa. A primeira ideia fundamental é essa: são vozes, não apenas tambores. Dentro de um terreiro, o conceito é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Um atabaque não toca, ele fala. Ele é o condutor da energia vital, do axé, que é essencial para tudo que acontece ali. A definição formal ajuda a gente a entender. O atabaque é um tambor sagrado, um portador de axé. O som que ele faz não é para entreter, sabe? É uma convocação. É um convite para que o mundo espiritual venha e se manifeste no mundo físico. E essa comunicação toda não é feita por uma única voz, não. É como se fosse uma verdadeira orquestra espiritual. Geralmente, são 3 atabaques que trabalham em conjunto, e cada um deles tem uma função super específica, tocados por pessoas que foram designadas para essa missão. Agora, o interessante é ver como eles interagem, né? O rum, que tem esse som mais grave, mais imponente, ele é o solista. É ele quem conversa com o orixá, quem dita os passos da dança. O rumpi, de som médio, cria a base, a fundação de tudo. E o lé, que é o mais agudo, faz os detalhes, marcando o tempo. Juntos, eles criam uma sinfonia que é, ao mesmo tempo, complexa e sagrada. E quem é que tem a permissão para tocar esses instrumentos? É o Ogã. Seu Ogã não é só uma questão de ter talento para música, é um cargo espiritual. Ele passa por rituais, por uma iniciação e se torna o guardião dessa linguagem dos sons, o grande responsável por garantir que a comunicação com os orixás seja clara, seja precisa. Isso nos leva para a linguagem em si. Os diferentes ritmos, que são conhecidos como toques, não são de jeito nenhum aleatórios. Cada toque é um código, uma chave vibracional específica para chamar uma divindade diferente. O processo é fascinante. Funciona mais ou menos assim. O ogã começa um toque específico. Esse som vira um código, um chamado para o orixá. A vibração do ritmo vai, aos poucos, induzindo um estado de transe, alterando a consciência e assim facilitando a chegada, a incorporação da divindade. E essa linguagem é de uma especificidade incrível. O Ijexá, por exemplo, que é um ritmo mais suave, cadenciado, ele chama por Oxum. Já o Alujá, que é um toque rápido, forte, guerreiro, é para Xangô. Cada orixá tem a sua própria assinatura musical e o Ogã precisa conhecer todo esse repertório de cor. Agora, a gente entra num dos conceitos mais profundos disso tudo, a transformação de um objeto numa entidade. Um atabaque de terreiro não é um instrumento que se compra numa loja e já sai usando, não. Ele passa por um processo intenso de consagração. Olha só essa comparação. Um tambor comum pode ser feito numa fábrica. Já um atabaque sagrado, ele é construído de forma ritualística, muitas vezes usando o couro de animais que foram oferecidos em sacrifício. Um serve para arte, o outro para conduzir axé. E o mais importante, um é um objeto, enquanto o outro é tratado como um ser vivo, uma divindade. Exatamente. Durante essa consagração, o atabaque é lavado com ervas sagradas, ele é alimentado com oferendas e recebe um nome espiritual. Ele se torna uma entidade com axé próprio, e é por isso que a reverência é tão grande que ele nunca, jamais, é colocado direto no chão, que pode ter energias impuras. E toda essa reverência ganha ainda mais força quando a gente entende a dimensão histórica e política da coisa. O som do atabaque não é só espiritual. Ao longo da história do Brasil, ele tem sido um ato poderosíssimo de resistência cultural. Essa linha do tempo aqui é dolorosa, mas precisa ser vista. Desde a proibição lá depois da Revolta dos Malês, passando pela violência do quebra de Xangô, as perseguições do Estado Novo e, mais recentemente, o uso de leis de poluição sonora como desculpa para silenciar terreiros. Calar os tambores sempre foi uma tática para tentar apagar a cultura e a fé de matriz africana. Portanto, cada batida hoje não é só um chamado aos orixás. É também um eco de toda a luta para que esse som não se calasse. É um ato de afirmação, de existência, de um orgulho profundo por uma herança que sobreviveu a séculos de tentativas de apagamento. E assim a gente chega na nossa conclusão.
A batida do atabaque é, no fim das contas, a pulsação viva do axé. É o que conecta o físico, o espiritual e a história num único som, num som poderoso. Essa frase finaliza nossa análise de um jeito que é ao mesmo tempo poético e muito preciso. O valor do atabaque vai muito além da sua materialidade. Ele está na energia sagrada que ele canaliza, na memória ancestral que ele guarda e na força espiritual que ele consegue despertar uma comunidade inteira. E a gente encerra com essa reflexão. A ideia é que daqui para frente, ao ouvir o som de um atabaque, seja possível perceber não só um ritmo, mas as várias camadas de significado, de espiritualidade e de história que cada batida carrega.